dar início aqui ao quinto episódio de Acontecendo Agora, né, cujo tema é prisões. Muitas vezes podem achar esquisito, né, eu estar mudando um pouco a forma de apresentar aquilo que eu já disse milhares de vezes, né? É que na verdade eu não tenho mais, né, aquele intuito de fazer com que pessoas entendam, né? Porque quem faz entender é nosso Pai. E eu sei que o Pai hoje não está mais chamando ninguém. Então, o meu intuito agora é tentar explicar certas coisas para aquelas pessoas que ainda não, vamos dizer, ainda não perceberam a totalidade da coisa. Sabe, assim como está acontecendo no nosso planeta uma série de coisas, né? Todos os dias você vê que ocorrem desastres naturais e coisas do gênero, que nem hoje foi o dia da Itália. Mas todos os dias eu coloco, né, no nosso grupo do Telegram, eu coloco notícias a respeito dos acontecimentos globais, né? Dos acontecimentos, agora quase que todo dia, acontecimentos naturais. Mas nós sabemos que está se formando o momento em que irão começar a sobrevoar nossas cabeças bombas atômicas, né? Isso já era esperado, né? Está escrito: os homens morrerão queimados. Mas também existe, né, da parte do Pai, querer que as pessoas olhem para o lado contrário, aqueles que ele não escolhe. Entende? Aqueles que ele escolhe, como eu disse no último programa, e que eles não são escolhidos, vamos dizer assim, no sentido eleitos, né, que é o joio, esses realmente a cada dia o Pai tira mais visão deles e coloca muita coisa para que eles possam se perder. Eu tenho observado, por exemplo, entre as pessoas que eu converso diariamente, entre as pessoas que entre parênteses, se dizem que estão estudando, eu tenho percebido que a grande maioria deles, né, não estão conscientes, né, do que realmente está acontecendo, do que realmente está por vir. Me entendem? Nós estamos chegando num ponto em que não tem mais retrocesso, isso nós já sabemos, tá? E as coisas estão cada vez mais rapidamente acontecendo e o tempo passando. Então hoje nós vamos falar sobre prisões, né? Observem, muita gente, né, acaba por criar sua própria prisão. Não que ele tenha a capacidade disso ou que ele tenha o livre-arbítrio para isso, mas ele acaba criando a sua própria prisão. Que tipo de prisão? Vamos voltar bastante no tempo, né, e vamos falar do profeta Eliahu. Observe, o profeta Eliahu, ele fez tudo aquilo que o Pai, né, lhe ensinou, que o Pai lhe fez ver, que o Pai mandou fazer. E chegou num ponto em que ele estava sendo tão perseguido que ele resolveu abandonar tudo, né, e foi para uma caverna.
Observe, meus irmãos, não foi ele que quis ir para a caverna, é claro. O pai o levou até lá, fez com que ele fosse. A sensação toda que ele teve de saco cheio, de medo, sei lá, né, combinado com depressão, com tudo, né, porque quando você realmente vive, né, dentro daquilo que o pai ensina em sua palavra, quando você é fiel, quando você não é religioso apenas, você percebe que as coisas são bem diferentes, né, do que se diz. E no caso de Eliarro, ele estava já sendo perseguido por todos, né? Se você não conhece, né, a vida de Eliarro, leia o livro dele. Né? Geralmente nas Bíblias vem escrito livro do profeta, né? Elias. Eliarro é o nome dele de Ashuru, né? Ele é do povo. Então nós vamos percebendo o quê? Que quanto mais ele fazia o que o pai pedia, mais ele era perseguido, mais problemas ele tinha. Observe, Eliarro é aquele que chegou na casa da viúva e pediu pão. Uma viúva pobre que tinha um filho. E ela disse que não tinha. Aí ele prometeu para ela que se ela lhe desse um pão, não faltaria farinha naquela casa. E assim foi, e ele ficou lá morando. Então, depois disso, vem o pai e mata o filho da viúva. E ele fica quase que indignado, né? Puxa, pai, a mulher me ajudou e o senhor matou o filho dela e bababá, né? E isso tudo fazendo com que a prisão que ele, né, foi construindo ao seu redor fosse se tornando cada vez mais intransponível, né? Aí ele foi, ressuscitou o rapaz, quer dizer, o pai ressuscitou, né? Ele pediu e o rapaz foi ressuscitado. E aí ele já tinha ameaças de monte, né, sobre a cabeça dele, a rainha Jezabel. Enfim, ele não tinha uma vida alegre, uma vida tranquila. Muito pelo contrário, ele tinha a paz que o Pai nos dá. Mas ele tinha uma vida bastante, vamos dizer assim, turbulenta, né? Aí ele sai da casa da viúva, né? Ocorre aquela competição nas fogueiras, né? Com 400 e tantos sacerdotes de Baal, que ele acaba matando todos eles um a um, né? Cortando a cabeça. E a partir daí, então, a rainha Jezabel, né, passa a persegui-lo e diz a ele que ele vai morrer da forma que ele matou os sacerdotes dela. E aí, então, ele, estressou de vez, né, embora tudo isso é feito pelo pai, e ele tinha conhecimento disso, mas o pai o fez se estressar, para que pudesse ensinar, né, as novas gerações, aqueles que fossem ser servidores de Ru, como a coisa funciona. Então o que acontece? Aí ele saiu, fugiu, né, lá da redondeza onde ele estava, né, onde estava a rainha Jezabel, e parou na beira de um rio e ali ele ficou e não sabia mais nem o que fazer. E o pai, então, mandava corvos, as aves, trazerem comida para ele. E ele foi ficando estressado. Eu creio que com depressão e, sabe?
ao ponto dele pegar e sair dali, entrar numa caverna e disse: basta, chega. O resto da história você sabe, né? Aí o pai veio com um vento forte e ele não ligou, porque não é assim que o pai lida com os seus. Aí veio um vento médio, ele também não... E de repente ele sentiu uma leve brisa. Então ele percebeu que Yarro estava ali com ele. E aí Yarro disse para ele: o que você está fazendo aí? O pai sabia que ele estava lá. O pai que fez com que ele estivesse lá. Mas falou: o que você está fazendo aí? E ele disse: eu não quero mais saber de nada, estão atrás de mim, eu não tenho mais sossego, sabe? Aí o pai disse a ele: escute isso, e tem mais 7.000 pessoas que estão nas mesmas condições que você. E ele pegou, levantou-se e saiu. Aí o pai fez com que ele educasse, que no caso foi o Eliseu, né? E depois o pai o trasladou, né, para outra cidade, para outro lugar, né? Isso tudo que falam que o pai o arrebatou para os céus, né? Isso tudo é mentira, né? As pessoas não sabem o que falam e ainda ficam repetindo. Mas na verdade, se você estudar a profecia, você vai ver que 2 anos depois, Eliarro aparece de novo com uma carta para o rei de Judá. Então, observem, por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, as situações que nós passamos, que nos levam ao estresse, que nos levam muitas vezes à depressão, etc, 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 são formas que o Pai se utiliza para nos provar. Infelizmente, a grande maioria da humanidade não passa no teste. Por exemplo, você está com fome, você não tem comida, esquece que existe comida. Porque se você ficar pensando nisso, você não vai perder a fome e você vai ficar desesperado. E o pai tem várias formas de fazer isso. Então, por exemplo, as prisões que ele faz com que alguns dos seus entrem, alguns dos não seus também, os 2/3 todos que irão perecer, por exemplo, elas podem ser diferentes para cada um. Por exemplo, tem gente que sofre uma perseguição e abandona tudo. Eliarro foi para a caverna. Tem gente que esquece até que o pai existe, né? E entra numa cadeia, numa prisão, né, fabricada em torno dela, que a leva ao medo, ao desespero, à fuga. E essas pessoas não percebem isso. Por quê? Porque ao invés, como disse o próprio Yarro, não é a seu Ru que deve o povo procurar, as pessoas acabam querendo fazer coisas que seriam saídas daquilo que elas estão passando. Elas se esquecem que as tentações vêm delas mesmas, como diz Tiago. Agora, as provações vêm do Pai. Se nós somos provados, se nós passamos muitos perrepes e tudo mais, é porque o Pai quer nos ver a cada dia maiores, com mais conhecimento e com maior amor por Ele.
Porque ele sabe que vai chegar um momento em que nós vamos ter que ter tanto amor por ele ao ponto de nem sequer lutar pela própria vida. Nós não podemos nos esquecer que o nosso exemplo, Hamashiach Yahushua, ele se entregou. Ele pediu ao Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Por que ele foi pedir para o Pai afastar o cálice? Porque ele sabia que o cálice quem estava colocando era o Pai. Então, sabe, eu estou cansado já de ver as pessoas, sabe, dizerem que são servas de Arro, mas estarem sempre em fuga do próprio Arro. Sabe, está escrito, quando lhe perseguirem, vá para outra cidade. Por exemplo, se eu morasse em São Paulo ainda, como eu sou paulista, e eu estivesse morando onde eu morava, no Brooklyn, e de repente me perseguissem, eu poderia estar indo, por exemplo, para Moca, para Penha. Acabou. Não preciso pegar um avião e atravessar o oceano. Agora, quando você vive em cidade pequena, você tem dois tipos de cidades que você pode viver. Aquelas cidades que são pequenas, mas são, como se diria, são compactas, né? A cidade toda fica no mesmo local. Existem cidades pequenas que, principalmente na praia, né, que é o melhor, que existem várias cidadezinhas, né, no caso, embora possa ser uma só. É o caso aqui onde eu estou vivendo, é o caso onde eu vivia. Então o que acontece? Você sair de uma dessas praias, de um desses aglomerados, de um desses pequenos centros, e ir para outro, já é mudar de cidade. Lembrem-se, a Judéia é pequena e as cidades eram minúsculas. E quando Hamashiach falou sobre isso, ele não estava pensando nos dias de hoje. Entendem? Essa coisa de sair dos grandes centros tem tudo a ver, claro. Porque é ali que vai explodir tudo. Agora, se você está no meio do mato, por exemplo, aguarde. O Mashiach não falou? Aguarde. Orai e vigiai, ou seja, preste atenção no que está acontecendo em volta de você. Coloca o Pai em primeiro lugar. Descubra quais são as prisões que estão te prendendo, que ao mesmo tempo vão te afastando da bênção do Pai. Sabe, quando você começa a ficar muito assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o quê, você já não está mais falando o que o Pai está dizendo em teu ouvido. Você já está achando. E nesse momento o Pai percebe que você está regredindo por causa de prisões, né? Que na verdade são provações que o Pai coloca para fazer com que você melhore. Com o nosso Pai é assim. Ele bate para que nós aprendamos a sentir dor. Porque a dor, ela nos torna imunes a muita coisa. Sabe, seria a mesma coisa do que a pessoa que vai trabalhar no campo, quando chegasse lá, percebesse que tinha esquecido de levar a enxada.
Outro dia, eu e a Eliane saímos daqui, porque tinha acabado o nosso gás, nós não tínhamos dinheiro para comprar gás, e nós saímos daqui, fomos até o centro para comprar gás. E quando chegamos lá, nós lembramos que nós não pegamos o bujão vazio. Alguns podem dizer que eu e a Eliane estamos ficando velhos e caducos, ou que nós estamos tão ligados ao Pai que nós já não, né? Já não damos assim atenção para tudo que é mundano, para tudo que é matéria. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Com certeza o Pai fez isso. Nós demos risada, voltamos até em casa, pegamos o bujão, levamos. Mas quantas pessoas não iriam estar xingando, não iriam estar bravas, não iriam estar cobrando até o próprio Pai, como permitiu que eu viesse até aqui sem o bujão? Sabe, quando você reclama, você está dizendo para o Pai que você não gosta do jeito que Ele está tratando de você. Quando você começa a colocar muito empecilho nas coisas, que seriam as prisões, é a mesma coisa que eu dizer para o Pai: o que você está me dando, o que você está me oferecendo, não é o que eu procuro, não é o suficiente. Pode observar que quase todos aqueles que estudam a palavra, que acabam compreendendo alguma coisa, que se tornam joio, depois eles caem. Por quê? Porque chega uma hora que eles começam a achar que aquilo não é o bastante para eles. E quando uma pessoa acha que aquilo não é o bastante para ela, ela já não é mais uma serva, ela é um servo do sistema. É um mundano, buscando coisas, buscando matéria. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Eu vejo que a maioria não está tomando cuidado. A maioria está agindo pela sua própria cabeça. Tem coisas que eu levo um ano e meio para praticar, ou para fazer, ou para, sei lá. Por quê? Porque enquanto eu não tiver a certeza de que o Pai é que está fazendo isso comigo, e que Ele é quem quer que eu faça, eu não faço. Você pode dizer: então isso é uma prisão sua. Não. Prisão é você dizer que você é livre, que você pode fazer o que você quiser, que você tem livre-arbítrio. Isso é prisão. Porque isso vai fazer com que você nunca entenda quem é o Pai, para que Ele te chama e o que Ele quer de cada um. Então preste muita atenção na sua vida. Observe. Sabe, as pessoas, como disse Shaul, elas são assim, elas se olham no espelho, aí elas saem da frente do espelho e se esquecem quem são. Ou como são. Então nós temos que nos manter sempre na linha. Não ficar criando nós mesmos criarmos, né? Claro que incentivados, né, pelo Pai, e porque está escrito que assim seria, e criarmos barreiras para que não consigamos seguir o caminho. Então, o medo. Por que medo? Quer dizer que no momento, se ocorresse, como no tempo lá de Evangelhos, né, de chegarem na tua casa, te cercarem e dizerem que se você não negar Yahweh, você será morto,
Você vai ter tanto medo que você vai negar? Cuidado, hein? Quando a pessoa começa a fazer as coisas da sua própria cabeça, não dando tempo ao pai, porque o pai não faz as coisas imediatamente, o pai faz as coisas no tempo dele, não no seu. Mas se você começa a agir da sua vontade, o que é impossível, porque não existe livre-arbítrio, mas pode ter certeza de uma coisa, você pode ter certeza dessa coisa. Se você sente dentro de você que você está agindo da forma que você acha que tem que agir, você já não está mais como trigo. Você já está mais para joio. Você já não é mais servo de Arro. Você já está se tornando mundano. Bom, esse é o recado de hoje que eu queria dar. Está dado. Vamos ver amanhã o que eu penso. O que o Pai me traz. Não o que eu penso. Eu a cada dia penso menos, por isso que eu vou comprar um bujão de gás e esqueço até de levar o bujão. Entendem? Isso não é estar ficando velho, senil. Isso é porque tem coisas muito maiores para que nós estejamos preocupados do que com um bujão de gás. Mesmo que nós estejamos saindo para comprar outro. Ok? O dia que você começar a entender isso, talvez você comece a satisfazer as vontades do Pai. E aí a coisa vai ser muito diferente para você. Então, Shalom, tenha uma ótima noite. Estamos entrando no quinto dia, né? E no quinto dia de trabalho. No sexto dia. No quinto dia. Deixa pra lá. Fiquem em paz.